Muito bem, vamos falar um pouco de segurança pública. Há menos de 3 meses das eleições municipais, os problemas envolvendo a segurança pública seguem como uma das principais pautas entre os candidatos a prefeito nas capitais. Por exemplo, em Salvador, capital da Bahia, em paralelo à disputa nas urnas entre facções... Em paralelo à disputa nas urnas, as disputas entre facções criminosas têm dividido a cidade. De acordo com o Atlas da Violência, Salvador tem a maior proporção de mortes violentas entre as capitais, com 66,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Ele certo? Porque o nível de tolerabilidade das Nações Unidas é 7 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Que loucura! Isso foi registrado em 2022. Isso é nível epidemiológico. A insegurança também tem afetado os serviços públicos e a educação, que já teve mais de 7 mil estudantes afetados por suspensões de aulas devido a tiroteios só nesse ano letivo. O tema, claro, será alvo de debate entre os principais candidatos. O atual prefeito Bruno Reis, do União Brasil, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, do MDB, e Kleber Rosa, do PSOL. Meu querido Diego Tavares, se não tiver erro nisso aqui, nós chegamos aqui no período mais trágico de São Paulo, que é uma cidade violenta, a 33 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje, São Paulo, que continua uma cidade violenta, tem um nível de 6,7 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Nos homicídios está dentro dos níveis de tolerabilidade das Nações Unidas. O que está acontecendo com as capitais do Nordeste? Por que a violência tem se alastrado pelo Nordeste, Diego Tavares? Capês, é uma situação terrível e politicamente também, como foi dito aí, muito ruim. E acho que o pior de tudo isso, né, os gestores públicos lá na Bahia, ao invés de focarem em políticas de segurança pública para conter essa situação de epidemia de homicídios no estado, tentaram há alguns dias, não tem outro jeito de falar isso, maquiar dados, né? Fizeram a proposta de que se alterasse a forma de constatação dos homicídios nos outros estados, de modo a dizer, olha, não é que aqui nós temos muitos homicídios, são os outros estados que estão subnotificando. Aqui tá ruim, mas está igual todos os lugares. Enfim, o tipo de conduta que a gente não espera de um gestor público diante de números como esse, né? A conduta que nós esperamos é, de fato, que haja uma política de combate ao alastramento desses homicídios no estado. É que agora a água começa a subir no pescoço, né? Está chegando as eleições, os prefeitos querem a sua reeleição, ou senão querem fazer os seus sucessores, e como a segurança pública é o principal tema que vai pautar as eleições municipais esse ano, a discussão sobre segurança pública está capturando o debate público nas principais capitais, também no interior dos estados. Eles não podem passar com um índice tão ruim como esse, né? Fato é que o professor Capês me perguntou aqui especificamente sobre o Nordeste. Existe uma clara diferenciação nos padrões de tolerância de criminalidade que nós observamos em governos de centro-direita, em governos de centro-esquerda e em governos de esquerda. A Bahia, por exemplo, vem de um ciclo praticamente de 3 gestões reconduzidas do Partido dos Trabalhadores. Partido que a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Você está dizendo que é tolerante ao crime? Não estou dizendo que é tolerante ao crime. Aí é você que está dizendo. Depois, não, a hora que você tiver a palavra, aí você faz a sua análise dele. Informação errada tem que ser corrigida na hora. O que eu estou dizendo é que governos de esquerda carregam uma certa dificuldade consigo de debater o tema da segurança pública. Isso não é novidade para ninguém. Nós temos um governo federal hoje que tem dificuldade de enfrentar o tema do crime organizado e prefere focar no debate das câmeras nas fardas. Por exemplo, não trazendo à tona a nível federal o combate à criminalidade organizada, que está alcançando inclusive níveis internacionais. Isso é uma característica de governos de esquerda. Eu não estou dizendo que isso é tolerar a criminalidade de certa forma. A palavra tolerar. Muito embora, quando a gente observa a defesa de pautas como descriminalização de drogas, como a gente observa a defesa de pautas como desencarceramento, a gente pode, de certa forma, também dizer que existe uma certa tolerância com níveis mais alarmantes de criminalidade por parte da esquerda. Não seria nenhum equívoco se eu tivesse dito isso.
Fato é, a gente observa essa diferença em governos que têm um viés mais de direita e governos com um viés de esquerda. Níveis melhores. O do Cláudio Castro é super combativo. Rio de Janeiro é um caso à parte. O Rio de Janeiro já é praticamente um narco-estado. Sofreu esse processo de forma muito mais acelerada do que o restante do Brasil vem sofrendo. Agora, quando a gente compara com os estados do Sul, quando a gente compara com o estado de São Paulo, evidentemente que a gente vê essa disparidade, níveis de segurança muito piores nos estados do Norte e Nordeste em relação ao Sul. Para completar a sua fala, depois eu vou ouvir as doutoras, vou ouvir também o Leandro Ferreira. Quando você diz tolerabilidade, por exemplo, quando tem uma Operação Escudo, em que a polícia entra para combater o crime organizado no reduto das organizações criminosas, há organismos de esquerda que criticam isso. Então, seria uma tolerabilidade com o crime organizado que está lá e uma intolerância com a ação forte de segurança. Foi nesse nível, nesse sentido que você colocou? Também, Capês. Tem vários sentidos para essa... Você está advogando? Não estou advogando. Mas se eu precisasse de um advogado, eu contrataria o professor Capês, que é um excelente advogado. É que eu acredito, como âncora, eu vi que você distorceu o que ele falou. Então, me dá oportunidade... O Leandro claramente distorceu, mas eu tô acostumado com esse tipo de conduta por parte dos nossos debatedores de Então, já que ele quer falar... Não, Leandro Ferreira, não, fala você, porque você quer falar por último para criticar todo mundo. Então, eu queria ouvir você. Quais as causas dessa violência? Porque a gente sabe, o homicídio não dá para se ocultar. Cadáver no IML você não consegue maquiar. Agora, o homicídio não é necessariamente, o latrocínio não entra como homicídio, que é o roubo seguido de morte. Então, o homicídio significa o quê? O que significa 66,4 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes, quando o nível de tolerabilidade é de 6? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês não vão gostar, mas violência é diretamente associada a níveis de pobreza e desigualdade. Não estou dizendo que as pessoas roubam ou matam para sair da pobreza, mas as condições instaladas que geram desigualdade e pobreza são as mesmas condições que permitem o pico de problemas desse tipo. Não é por acaso que, se você pegar só as periferias da cidade de São Paulo, da região metropolitana, os níveis são tão alarmantes quanto, né? Provavelmente onde o pessoal aqui, todos nós vivemos, se incluir isso nos dados, caem, evidentemente. Mas pega só as periferias para ver se não é bem parecido com Salvador. Dá na mesma, viu, Capês? Então, é uma questão que, inclusive, né, o secretário Derrite gosta muito de citar o Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por formular a ideia de economia do crime. O Derrite cita tudo errado, porque parece que ele não entendeu bem o que o Becker disse. Mas o que ele diz nós temos que disputar a pessoa que cai na criminalidade com alternativas que tragam ela para o mundo do trabalho, para a proteção social e assim por diante. Só para uma informação que você trouxe, Leandro, que os níveis nas favelas aqui de São Paulo seriam semelhantes aos de Salvador, esse dado está incorreto. Não, eu não estou... Salvador foi dito aqui 66 por 100 mil, nos piores índices aqui, nas regiões mais violentas aqui da cidade de São Paulo, chega a 15,5% por 100 mil habitantes. Então, está bem longe da situação da capital da Bahia. Você está dizendo que ele distorceu os dados? Não. Eu não dei um dado concreto. Estou dizendo que ele fez uma fake news aqui. Não dei um dado concreto e objetivo. Houve uma tolerância com relação a... Posso falar? Vamos fazer um negócio sério, aí a gente traz a planilha de dados aqui na próxima linha de frente. Bom, vamos ouvir a Mônica Rosenberg. É que eu ouvi os dois falando e, na minha cabeça, a distinção que o Diego trouxe de que no Nordeste, Norte e Nordeste, haveria mais criminalidade por haver governos de esquerda, eu tendo a discordar. Eu acho que essa análise do Leandro, de que onde há mais pobreza, onde há menos desenvolvimento, onde há menos civilização, aí a violência é maior. E é nesse sentido que ele traz a periferia de São Paulo, para mostrar que entre a região rica de São Paulo e a região mais pobre de São Paulo, existe uma diferença nos índices de violência. Da mesma forma, isso se reflete no Brasil. Nas regiões mais ricas, você vai ter menos violência e nas regiões mais pobres... Mônica, uma pergunta. Mas por que o Brasil, sendo muito mais rico do que a Argentina, tem índices de violência muito maiores, se é a questão econômica que influi? Cidade mais homogênea. E aí eu te devolvo a pergunta. Por que Rio de Janeiro, Salvador, Guarujá, que são cidades muito diferentes entre si, estão com guerras deflagradas lá dentro, entre facções? No Rio de Janeiro é com milícia, mas por que em alguns lugares a situação se degrada a esse ponto e em outros ela fica muito mais controlada? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é que a pauta da segurança, que realmente, Diego, você tem toda a razão, dominou o debate destas eleições,
é uma pauta do Estado, não é pauta municipal. O que se pode fazer em termos municipais é prevenção e muito pouco está se falando. A gente fica falando de mais polícia, claro que precisa de mais polícia, mas a nível municipal o que pode ser feito é iluminação, é ocupação de espaço público, é praça. Essas coisas parecem bobagem, é ponto de ônibus iluminado para proteger mulheres que estão saindo à noite, voltando do trabalho. Esses pontos podem ser feitos a nível municipal por prefeitos e não estamos falando disso. A gente fica aí discutindo política estadual de segurança pública. Deise Cioccares, cientista política. Eu vou começar aqui com essa história das facções. Assim, só para fazer um parênteses, essa questão da violência ser maior no Nordeste, acho que a violência, ela pode até ser um pouco maior, mas esse é um problema do Brasil e já faz anos, né? Não é um problema de um governo, de A, B ou C, né? É um problema de todos os governos, principalmente desde a abertura democrática para cá, tiveram um problema com segurança pública. Um ou outro pode resolver um ou outro ponto, mas a segurança pública, ela é um problema, é quase que uma pandemia aqui no Brasil, né? Mas aí vamos falar sobre as facções, né? A gente tem uma coisa que me incomoda muito e eu sempre falo, sempre que aparece a oportunidade, que foi, já que a gente está falando da Bahia, no ano passado, quando teve aquela crise de segurança pública na Bahia, o governo, e aí eu estou falando especificamente desse governo, mas o governo anunciou uma medida de segurança pública no valor de 900 milhões de reais. Só façam as contas no que vai para fundo partidário, emenda PIX, foi 900 milhões de reais para a segurança pública, tá? As facções, elas não estão só no Rio de Janeiro, como o Diego falou, que já é um narco-estado, mas elas estão muito presentes no Rio Grande do Sul. Elas se fizeram, infelizmente, presentes agora nessas enchentes que aconteceram lá, dividindo abrigos e tomando conta dos abrigos. Eu nem vou falar da Bahia. Em São Paulo, isso acontece muito, né? A gente sabe que todo jovem que vai preso aqui, ele pode ser preso por um pequeno ilícito. Quando ele chega na cadeia, a primeira coisa que ele vai ter que prestar continência são para as facções. Então, isso não é só um problema do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, né? Isso já está no Brasil inteiro. Aí a gente tem que lembrar de trazer alguns dados aqui da ONU. A última pesquisa da ONU identificou o Brasil como o 11º país mais violento do mundo. 10% dos assassinatos no mundo acontecem no Brasil. No Brasil, as pessoas morrem mais de morte violenta do que em outros países que têm terrorismo e conflitos armados. Então, de novo, para a gente chegar nesses índices absurdos, não é só uma questão de direita, de esquerda, de governo A, B, C ou D. A gente tem que tratar esse problema de segurança pública como um problema maior e eu acho que a Mônica tocou no ponto exato aqui. Tratar nos municípios, nos estados e no governo federal. Mas nos municípios, e aí de novo eu falo, aqui a gente é do ABC, que tem uma estrutura um pouco melhor, a gente percebe o quanto faz diferença quando a gente vem para São Paulo, quando a gente vai, por exemplo, para São Caetano, que é a minha cidade, que tem iluminação pública, que tem o ponto de ônibus iluminado ou que tem ocupação de espaços públicos. Então, desculpa, assim, não é um problema de esquerda ou de direita, é um problema desde que o Brasil é Brasil. Muito bem. E a Mônica me perguntava, injustiça social e abandono do jovem. Falta de oportunidades de trabalho, de educação para o jovem. Portanto, o jovem que quer crescer, quer consumir bens materiais, inundado por toda uma publicidade consumista, claro, ele quer ter também acesso a bens materiais. E estando completamente deslocado em ambientes promíscuos e criminógenos, ele é cooptado pelo crime organizado. Muito bem.